Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, naquele que é o primeiro programa de setembro, e hoje recebemos uma convidada inédita, a comunicadora, apresentadora e, claro, taróloga Maia. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado Rubén, por ter aceitado este convite. Um gosto, até porque, como tu referiste aí, comunicadora, por isso gosto muito de falar e, portanto, raramente recuso um convite, porque há até quem diga que eu gosto muito de aparecer, de facto, mas não gosto de recusar convites. Não foi assim que eu fiz a minha carreira, a fechar portas. Além de tia, é a nossa madrinha do mês de setembro, mas, isso eu não sabia. Mas antes disso tenho que lhe perguntar, perdeu-se um Cristiano Ronaldo dos matraquilhos, ou neste caso uma Cristiano Ronaldo dos matraquilhos? Não sei, eu ainda hoje sou uma grande jogadora de matraquilhos. Nós passámos por uma mesa de matraquilhos a aceder aqui ao estúdio e de facto eu disse, eu sou campeã de matraquilhos. De facto, nos meus tempos de faculdade, frequentei a Faculdade de Direito de Lisboa, a Faculdade Clássica, onde fui até ao 4º ano de Direito, no curso noturno, portanto não concluí o curso. E de facto, nas pausas ou naquelas aulas a que não íamos, sobretudo às plenárias, jogávamos muito matraquilhos. E eu realmente sou muito boa a jogar matraquilhos. Portanto, jogando obviamente com os matraquilhos do Benfica, não só pode os matraquilhos, recuso-me. Mas continuo a ter a mesma destreza, acho, portanto, desafio quem quer que seja para um jogo de matraquilhos comigo. Os matraquilhos são um bom exemplo daquilo que gosta mais no lado bom da vida, do convívio. Sim, sem dúvida nenhuma. Gosto, e tanto que hoje em dia pratico um desporto também, que é um desporto, enfim, que se joga em equipa, que é o pádel, que exatamente é um bocado parecido com os matraquilhos. Os matraquilhos também permitem 4 jogadores, tal e qual como o pádel. Não sou uma solitária, portanto não gosto, por exemplo, de estar sozinha num ginásio ou de fazer uma corrida sozinha. Não, eu gosto mesmo de convívio, de desporto em equipa, de partilhar, isso sem dúvida nenhuma. Essa necessidade de partilha e de estar acompanhada traz-lhe angústia nos momentos em que está sozinha? Não, nada. Eu gosto gosto muito de não estar... Eu gosto muito de estar sozinha e vivo muito bem sozinha e preciso ter momentos em que estou sozinha, mas sozinha não tem a ver com solidão, tem a ver com momentos em que a pessoa está sozinha. Por exemplo, agora o meu filho está a viajar, está a fazer Interrail, portanto eu posso dizer que estou sozinha, mas continuo a sair, vou jogar pádel, vou às festas, e mesmo em casa tenho as minhas cadelas, ninguém pode dizer que está sozinha com aquelas mastronças todas, não é? Portanto, não, eu preciso menos sozinha. Agora, gosto muitíssimo de um jogo de pádel, de ir a uma festa, tudo o que seja partilha, jantaradas, essas coisas. Maia, uma mãe babada. Muito. Eu acho que isso é uma característica das mães de filho único, acho eu. Porque, de facto, o Vasco, que é o meu filho, tem irmãs, mas não comigo. E, portanto, meu filho é filho único, já tem 23 anos, parece que estou a falar de um bebê, mas acho que na realidade tem 23 anos. Eu espero que não, eu não gosto nada daquela expressão mãe galinha, detesto. Sim. Detesto a expressão mãe galinha, porque de facto a mãe galinha dá-me a ideia que quer sempre ter o pinto debaixo da asa, e de facto eu sempre eduquei o Vasco para a autonomia, para ser independente, para escolher a roupa dele, para saber cozinhar, para ter autonomia, conduz desde muito novo, teve moto aos 16 anos, portanto, quer dizer, acho que é exatamente o contrário. Não vai ser nunca o bebê, espero que ele continue a ser um grande homem e que se faça um grande homem. Agora é sempre o meu filho e é sempre com um certo elan e babada, que realmente me refiro a ele, até porque é um rapaz muito bonito, inteligente, amigo da mãe, trabalhor. Enfim, no entanto, terá alguns defeitos que as mães não sabem, porque nós nunca conhecemos os filhos quando não estão ao pé de nós. Mas é isso que eu lhe ia perguntar a seguir. O melhor e o pior de um filho único? O pior, eu acho que é sempre a centralização, o egoísmo de estar habituado a ter tudo sem partilhar, embora o Vasco tenha partilhado com os primos e até com as irmãs, pelo menos com a que é residente em Portugal. O pior do filho único é a responsabilidade que tem para com a mãe.
E acho que isso é, portanto, se não é bom para uma mãe ter um filho único, eu acho que também não é bom para um filho único ser filho único, porque ele depois também sente um pouco o peso de a minha mãe está sozinha, ou eu vou viajar e a minha mãe fica sozinha, ou eu vou para não sei onde. Portanto, há também aqui uma reciprocidade de unicidade, se quiser. Portanto, acho que o pior é isso, é uma responsabilidade acrescida. É um peso nos ombros muito grande ser filho da mãe? Não sei, se eu acho que o Rubén teria que lhe perguntar a ele. Acho que houve alturas em que não lhe foram agradáveis. Eu também talvez não tenha sabido usear isso, porque aqui há uns anos, 6, 7 anos, 8, não posso precisar, eu fiz capa da FHM. A FHM é, como sabe, é uma revista masculina que, embora não tenha um nu e não tenha um nu nem total, nem parcial, são fotografias artísticas, expõem de facto excessivamente a pessoa em termos de corpo. E na altura teria 15 ou 16 anos e ouvi umas bocas, claro. Claro, também houve sempre aquelas bocas de a tua mãe é bruxa, pronto, porque quando as pessoas querem provocar, provocam. E penso que houve uma certa altura que para o Vasco foi desconfortável ser meu filho exatamente por o facto de terem argumentos para o penalizarem. Atualmente acho que não, porque atualmente do Bruxa nunca me livro, mas de resto penso que o facto até de ter acesso às maiores festas do país, poder arranjar convites VIP, essas coisas até fazem do Vasco popular, não é? Nunca lhe cobrou a si essa exposição pública que tem? Nunca lhe questionou a necessidade, entre aspas aqui, de aparecer? Nunca foi tema de conversa? Não, na altura só, nunca foi tema de conversa, na altura só o Vasco não gostou, embora percebendo que era uma oportunidade interessante para mim, no caso da capa da FHM, mostrar que as mulheres depois dos 40, porque eu na altura tinha 47 a 48, que as mulheres depois de 40 continuavam a ser mulheres interessantes, porque o estigma da idade continua a acompanhar as mulheres e os homens, e portanto eu achei que aquilo para além de ser interessante para aparecer e para se falar de mim, para se falar do Mantabites na altura e para se falar das coisas que eu fazia, era uma forma de promoção, mas era também um testemunho. Aquilo foi um desconforto para o Vasco, mas o Vasco percebeu tudo muito bem, nunca me questionou, nem nunca me disse mãe, não faças isto, ou não saias, ou... Não, isso o Vasco nunca me disse, e agora nestes últimos anos, 2, 3 anos até já coincidimos às vezes em alguns sítios lá calha cruzarmos ou no Bliss ou num sítio qualquer, lá nos cruzamos. Nunca houve a tentação de liderar a partir daí um movimento que pudesse mostrar que os homens e as mulheres a partir dos 40 ainda continuam a ser interessantes? Ou a Maia sente-se no controlo desse movimento ao estar presente, ao aparecer? Não, porque há mulheres de 50 anos, agora já tenho 50, há mulheres de 50 que estão tão bem ou melhor que eu, portanto não tenho nenhuma mais-valia relativamente a outras mulheres da minha idade. Hoje é comum dizer-se que os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40, pronto, hoje em dia as mulheres têm muito mais acesso a tratamentos estéticos, a plásticas, que eu confesso não sou grande fã dos procedimentos estéticos, fazem mais exercício, são mais independentes e, portanto, têm dinheiro para viajar, para uma série de coisas, e, portanto, é natural que o envelhecimento seja um melhor envelhecimento. Agora toda a gente envelhece e as pessoas têm que saber lidar com a idade e santa paciência. Sempre foi o objetivo da sua vida, a independência? Sempre. Desde muito nova, tinha 15 anos e pedi ao meu pai para ir ao Algarve. E o meu pai achou que não queria que eu fosse para o Algarve. Eu já era espevitada nessa altura. E o pai disse, não vais para o Algarve. Eu perguntei, mas porquê? Eu não vou para o Algarve, porquê? E o meu pai perguntou, tens dinheiro para ir? E eu respondi, não. E o meu pai disse, então, como não tens dinheiro para ir, tens que perceber que até teres a tua independência, sou eu que tomo as decisões. Aquilo, enfim, fez ali qualquer clique na minha cabeça. Eu disse, não, isto não pode ser assim, se eu quero ir para o Algarve, eu tenho que começar a trabalhar. E então comecei a trabalhar muito, muito nova, aqui muito perto da Rádio Zero, numa loja de roupas que se chamava Delphia, e que tinha roupa para mulher e para homem fantástica, e eu, portanto, era caixeira enquanto estudava.
vendia roupas e depois também fiz uns agostos nas padarias, ainda hoje temos padarias, eu fui para um depósito de pão vender pão e depois fiz alguns trabalhos com 19, 20 anos como manequim, mas nunca fui manequim de primeira linha, mas fui sempre tendo o meu dinheiro e portanto a partir daí o meu pai nunca mais me recusou ir a lado nenhum, mas nunca me privou da mesada. Ele continuou sempre a dar-me a mesada que me dava, ganhou outro respeito por mim, eu creio, e continuei sempre a usar os carros dele também. Um não pode fazer com que uma menina se transforme em mulher? Pode. Um não pode fazer com que a pessoa sinta que tem que adquirir uma responsabilidade que de outra forma se eternizaria. Penso que sim, se eu fosse muito mimada, se meu pai fizesse tudo aquilo que eu queria, se ele não me tivesse... Por exemplo, vou dar um exemplo, Ruben, eu comecei a fumar aos 15 anos e hoje não fumo, nunca fui fumadora, porque exatamente foram dizer ao meu pai que eu estava a fumar num casamento de uma prima. E o meu pai, sabiamente, chegou ao pé de mim e disse-me: estavas a fumar? Eu disse: estava. E então, faz favor, não quero que me venham dizer que estavas a fumar. Fumas à minha frente, que eu tenho de gosto em que fumes à minha frente. Ainda hoje não sou fumadora. Portanto, eu acho que esta maneira do meu pai colocar as coisas no sentido de responsabilizar e ao mesmo tempo, enfim, dar com uma mão e tirar com a outra, acho que foi uma forma de equilíbrio, uma forma de definição mental também. Portanto, acho que a educação tem que ser uma educação pedagógica, aberta, mas não tem que ser totalmente permissiva. É um amor que aos 15 anos não se compreende, mas que agora se consegue entender. Agora consegue-se entender. Não, eu entendi já há muito mais tempo, Ruben. Há muito mais anos que eu percebi o papel importante do meu pai, até mais que da minha mãe. Minha mãe ainda é viva, tem 93 anos, é uma senhora maravilhosa. Mas foi sempre uma figura discreta no que respeita à nossa educação. O meu pai foi sempre uma figura mais participativa e mais ativa. Portanto, muito, muito mais cedo eu percebi a importância das tomadas de posição do meu pai e devo-lhe muita coisa, obviamente. Não lhe posso agradecer porque ele faleceu há 23 anos, exatamente no mesmo ano em que nasceu meu filho. Portanto, meu pai faleceu, o Vasco nasceu em abril, meu pai faleceu em agosto. Portanto, o meu filho não tem a memória do avô, a não ser a memória da saudade que nós lhe transmitimos, a memória histórica, mas não tem a memória da partilha. Mas, obviamente, que sempre o compreendi e só tenho a agradecer-lhe, não é? O que é que se vai buscar aos pais quando se é mãe? Não sei o que é que se vai buscar, porque eu estou em crer que cada um depois tem a sua forma individual de enfrentar as coisas. Aquela música que agora anda por aí, que eu penso que é do Miguel Araújo, da Dona Laura. Dona Laura, que vai ser tão Dona Laura como ela. Exatamente. Por acaso eu não acho. Acho que não há, de facto, obrigatoriamente o paradigma da filha ou do filho ser igual aos pais. E ainda bem. Porque, em alguns casos, ser iguais aos pais não era muito proveitoso, porque eu sou de uma geração em que há muitos filhos da droga. E, portanto, o facto de haver também muitos pais da minha geração e da geração seguinte que são diferentes, não é? Portanto, não temos necessariamente que ser iguais aos pais, e eu não sou, de facto, igual à minha mãe. Disse há pouco que a minha mãe, que é uma joia de senhora, insisto, era uma mulher muito mais apagada, muito menos interveniente. Eu sou uma mulher muito mais interveniente na vida do Vasco, embora sempre com a devida distância, do deixar escolher os caminhos dele e não tentar também impor regras sim, mas não obrigatoriedade de determinadas coisas. Eu acho que há sempre um espectro entre o qual em que nos podemos movimentar. Aos 93 anos, o que é que se consegue conversar com uma mãe? Tudo. Ainda? Tudo. Quem tem o privilégio de ter uma mãe com uma cabeça como a minha mãe tem. Portanto, a minha mãe sabe de tudo, a minha mãe faz palavras cruzadas todos os dias, sopa de letras, lê os jornais, vê televisão, opina, eu quase diria que ela é uma crítica de televisão e seletiva, mas conversamos de tudo, dos nossos trabalhos. Refiro-me, quando digo
quando falo no plural, refiro-me ao meu irmão, portanto, os filhos. Falamos de tudo, falamos dos nossos trabalhos, falamos dos nossos projetos, das nossas vivências, dos nossos amores, dos nossos desamores, dos nossos filhos também, ou seja, netos da minha mãe. Falamos de tudo. E ela tem opinião sobre tudo e dá sempre, mesmo que ninguém lhe peça. Portanto, a minha mãe, com a perda do meu pai, assumiu um pouco o papel que ele tinha e tornou-se então ela uma pessoa mais opinativa. Hoje há mais espaço para a amizade ou, no entanto, ainda há algum medo da autoridade que a mãe possa exercer? Eu acho que tem que haver sempre respeito. Eu penso que tem que haver sempre respeito. Agora, medo não. Eu tenho respeito pela minha mãe, mas sou perfeitamente capaz de a contrariar, como também o meu filho tem respeito por mim, mas fundamentadamente já tomou muitas decisões que não seriam aquelas que eu tomaria, mas são as decisões dele e ele não tem, nem pode ser uma cópia da mãe, até porque não vai ser tarólogo, portanto, televisão também não vai fazer. Aos 16 anos, o que é que os homens de 30, ou qual o encanto que os homens de 30 tinham naquela altura? Tinham, eu na altura namorava com homens mais velhos, depois mais tarde namorei com homens mais novos. Eu costumo dizer que tive sempre o gosto por homens de determinada idade, ali por volta dos 30, 32, 33, 34, pois agora já tenho que refazer isso, obviamente, com a minha idade, já passei para a faixa dos 40, mas de facto, o que é que uma miúda com 16 anos gosta num homem de 30? A cabeça dele, sobretudo, os projetos, os ideais. O que é que uma mulher de 50 gosta num homem mais novo? A mesma coisa. Não ter estagnado, não se ter acomodado, ter ideais, ter projetos. No fundo, é não tornar uma relação monótona. O que mais me incomoda nas relações é a monotonia. E, portanto, ter alguém que numa altura é mais velho ou noutra altura é mais novo, quebra essa monotonia. Havia aí a necessidade também de preencher uns 16 anos que eram consideravelmente mais adultos do que os 16 anos da altura? Sim, talvez. Eu sempre me dei com pessoas mais velhas também porque o meu irmão é 7 anos mais velho. E como o meu irmão é 7 anos mais velho, tinham os amigos giros, portanto é natural que eu me desse aliás, o meu primeiro marido tinha sido colega de colégio do meu irmão, portanto mais velho da faixa etária sensivelmente do meu irmão. E o meu outro marido e pai do meu filho também tinha passado a juventude com o meu irmão, portanto também 7, 8 anos mais velho. Sim, era de facto na altura, eram as pessoas com quem eu me dava, era mais o grupo do meu irmão do que propriamente pessoas da minha idade, mas nunca deixei de ter amigos em todas as faixas etárias. Eu sempre fui-me transversal, sempre tinha moto também, aos 16 anos tinha a minha moto, tinha a minha Vespa, portanto podia circular livremente, a moto trazia-me uma autonomia muito grande, eu podia circular, não estar dependente de ninguém e portanto facilmente ia de Lisboa à Ericeira, ou ia de Lisboa à Praia Grande, ou ia de Lisboa a Cascais, e portanto tinha uma mobilidade que muitas outras pessoas não tinham. Aos 18 anos tive carro, portanto fartei-me curtir. É uma liberdade a que se consegue dar valor naquela altura ou que só se percebe e materializa mais tarde? Não, percebe. Eu naquela altura tive a noção que tinha privilégios, sim. Tinha privilégios de ter essa mobilidade, tinha privilégios de o meu pai me permitir essa mobilidade, me permitir andar de moto, me permitir usar a casa da Ericeira aos fins de semana mesmo, quando os meus pais não estavam lá, poder convidar amigos e convidar amigas para estar lá. Não, sempre me senti muito privilegiada relativamente à margem de manobra que tinha na minha vida. Não, nunca, sempre percebi que estava ali a ter uma liberdade que tinha que saber usar. Uma jovem tão popular é o primeiro passo para uma espécie de deslumbre? Ou os pés nunca saíram do chão? Não, porque eu nunca fui bonita. Essa é a grande questão. Eu tinha, na minha altura... Nunca foi bonita ou nunca se achou bonita? Não, nunca fui bonita. Ainda hoje não sou uma mulher interessante, sou uma mulher que me cuido, mas não sou bonita.
E de facto, e não estou a dizer isto para a espera que o Ruben me diga que eu sou bonita, muito obrigada. Não, eu tive amigas muito bonitas, tinha colegas de liceu muito bonitas, mas bonitas, daquelas morenas com olhos verdes, ou daquelas assim loiras, pele clarinha, torneadas, enfim. Tinha colegas de liceu muito bonitas e eu era muito magra, muito esquelética, com o nariz, que ainda hoje tenho, mas curiosamente na altura até parecia maior, olhando agora para as fotografias daquela época. Claro que era alta e magra e, portanto, tinha alguma elegância, mas não era aquela boazona, nem aquela miúda que, num grupo de 4 amigas, fosse aquela que primeiro era notada. Portanto, na altura eu era popular pela minha simpatia, por conseguir falar de qualquer tema, por ter sido ser uma pessoa que me interessei pela cultura. Acho que arranjei defesas, ou se quiser, plus, para poder combater simplesmente a beleza. E eu acho que eu estou muito mais gira que essas minhas colegas, portanto isso é bom. Acho que elas estão uns cacos, espero que elas não ouçam a rádio sério. Acho que elas estão uns cacos ao pé de mim, mas de qualquer das formas acho que é muito importante que as pessoas em qualquer circunstância da vida não se deslumbrem. Isso acho importantíssimo. E acho que esse é o segredo de qualquer carreira. Esse lado mais inteligente, mais erudito, por assim dizer, era uma forma de não viver um possível drama, de não se achar bonita. Sim, não me achava e não era, Ruben. De não cair. Não cair no... Não me achava e não era. Arranjava-me bem, andava na moda, tinha um bom carro, depois tirei o curso de professora do primeiro ciclo, depois casei, enfim, fiz aquele percurso normal, mas sempre achei que a minha parte física não era o suficiente para ser a pessoa que eu gostava, sim. Achei sempre que tinha que haver um binómio entre a cabeça e o corpo. E que não chegava a ser só bonita ou não chegava a ser só inteligente. Era preciso cultivar as duas coisas. Ainda hoje digo muito que o corpo é o veículo da alma, se quiser, ou o veículo da inteligência, ou o veículo da sensibilidade. E, portanto, é preciso cuidar do corpo para que também... na altura eu achava que era meramente uma necessidade cultural, hoje em dia acho que é uma necessidade cultural e psicológica também, que tem a ver com a autoestima, obviamente. O que é para si hoje a noção de gostar de si? A noção de gostar de mim é sobretudo gostar de ter retorno das coisas que eu faço e ter retorno das coisas que eu digo e ter retorno dos meus afetos. Embora eu goste de mim enquanto pessoa, acho que sou boa pessoa, às vezes para quem não gosta não sou assim tão boa, mas acho que sou direta, sou direta, isso não faz de mim necessariamente boa pessoa, mas pelo menos não faz de mim hipócrita, nem falsa, nem cabra, portanto sou muito direta, mas acho que tenho essa transparência, acho que sou amiga do meu amigo. Acho que do ponto de vista físico estou bem para a idade, portanto o gostar de mim é sentir-me bem na minha pele e sentir que as pessoas que estão no meu universo me conhecem e que também me reconhecem. Ser-se direta é meio caminho andado para arranjar inimigos nesta vida? É para quem não aceita críticas. É para quem de facto não estabelece de facto diálogos, ou para quem não é capaz de estabelecer diálogos, ou quem se acha muito cheio de si próprio. Eu acho que ser direto deveria ser a melhor forma de não arranjar inimigos, ou seja, ser direto deveria ser a melhor forma das pessoas perceberem: eu sei com o que é que conto, eu sei quem é aquela pessoa, eu sei dali o que é que espero. E portanto tenho arranjado amigos com a minha forma direta de ser, porque as pessoas confiam naquilo que eu sou, mas também obviamente tenho arranjado inimigos, porque depois também há aquelas pessoas a quem nós fazemos uma crítica e dizem: isto é inveja, isto é inveja, pronto. Salta logo exatamente, salta logo o estigma português da inveja. Repara uma coisa, Ruben, eu tenho trabalhado com as mulheres mais bonitas de Portugal. Eu tenho com mulheres fantásticas, eu nas minhas equipas de relações públicas, que lidero muitas vezes na MAI Eventos, tenho trabalhado com mulheres como a Carla Bahia, como a Sara Esteves Cardoso,
tantas mulheres, Rita Mendes, enfim, tantas pessoas que trabalharam comigo e que tirei fotografias e convido para as minhas festas, a Cláudia Vieira, todas as mulheres bonitas deste país. Nunca me senti... inferiorizada. Nunca senti, não vou tirar a fotografia com esta mulher, porque ela é mais nova que eu e é mais gira que eu. Nunca. Sempre achei que cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem a sua valia e cada pessoa colhe o amor que há de aparecer e que acontece. Com tantas horas, dias, anos de exposição pública, há espaço aí para a palavra arrependimento? Ou o que aconteceu e o que saiu, saiu? Não. Em termos de carreira, não. Em termos de carreira, não. Eu tenho sido uma afortunada nas minhas escolhas, naquilo que a vida me tem colocado no caminho. E, portanto, não tenho nenhum arrependimento nas escolhas de carreira. Da minha vida também não tenho arrependimento de nenhuma decisão que tomei, embora possa hoje entender que, se calhar, as formas de comunicação não faria diferente, não faria coisa diferente, mas faria de maneira diferente. Em termos de comunicação. Nós, com a idade, aprendemos, embora sendo diretos, a usar as palavras mais certas. Agora, arrependimentos, arrependo de não ter passado mais tempo com o meu pai, por exemplo, mas isso é uma coisa que nós todos acabamos por nos arrepender quando perdemos as pessoas, é o tempo que não dedicamos aos outros. Há muitas dores em tentar ser uma mulher resolvida? Não, eu não sou uma pessoa de dores, eu sou uma pessoa muito radical, não fico muito tempo a remoer nas coisas, radical e racional, o que é paradoxal para uma pessoa que vive muito também da parte intuitiva, não é? Portanto, eu sou um pouco um paradoxo entre aquilo que é a minha intuição e aquilo que eu passo rapidamente à racionalidade. E, portanto, quando há algum desgosto, por assim dizer, ou alguma situação eu tenho que resolver na minha vida que implica uma ruptura, eu rapidamente ultrapasso. Depois, também como não acredito na morte, sinto a perda do meu pai fisicamente, mas sei que ele estará noutra dimensão e acredito que há sempre uma forma de comunicação ou de manifestação da pessoa. Portanto, não sou uma pessoa de dores, não sou uma pessoa de medos. Não me apetece morrer cedo. Pronto, não me apetece, não tenho pressa nenhuma de morrer e espero durar pelo menos tantos ou mais anos do que como a minha mãe. Sim. Não é? Mas de facto não sou pessoa de mágoas, não sou pessoa de reservas, não sou pessoa de rancor. Aquilo que eu arrumo com uma dor temporária, não sou de carpir, não sou carpideira. O seu lado racional leva-lhe um bocadinho do coração. Sim, claro. Faz com que haja uma armadura para que não se demonstre sentimentos. Sim, acho que nos torna mais cautelosos, Ruben, acho que sim. Eu não sou... Mas não nos torna mais cínicos? Não, de todo. Eu sou uma mulher que continua a apaixonar-me. Não tenho medo dos afetos, disse isso há pouco. O que eu hoje em dia tenho a percepção, costuma ser macaco velho, neste caso é macaca velha, mas hoje em dia há coisas que eu claramente percebo, eu não quero isto. Isto não se refere apenas a pessoas. Refere-se também a espaços, refere-se também a projetos, coisas que, na altura da vida, me poderiam parecer muito apaixonantes, e eu diria rapidamente que sim. Hoje em dia, eu fico o brilhinho, se calhar isto é apaixonante, mas depois sinto qualquer campainha que me diz, pensa melhor. E isso é uma situação que não me retira a capacidade de amar e a capacidade de estar num projeto e a capacidade de me entregar de alma e coração. Aliás, só entro em projetos e em relações de alma e coração, não o faço de outra forma, mas já não entro em todas. É o bem maior que a idade, ou neste caso a experiência traz, é a liberdade? Não. A liberdade de dizer que não. Não, a liberdade de dizer que não, sim, mas isso não é a idade que traz, é a capacidade económica ou a autonomia, independência em relação a terceiros. E isso aí permite-nos dizer que não.
Agora, a idade não nos traz uma maior liberdade, não, porque nós continuamos a ter projetos em que a responsabilidade muitas vezes até é maior. Hoje em dia, eu tenho muito menos margem de erro do que tinha há 10 ou 15 anos. Já não lhe perdoam? Não, nem posso falhar. Nem posso falhar, nem trabalho para que me perdoem alguma coisa, trabalho para dar o meu melhor, com sentido de responsabilidade muito, muito acentuado, e não posso falhar. Obviamente, no dia em que eu falhar, retiro-me, seja da minha parte como taróloga, seja da minha parte enquanto comunicadora. Não depende de mim, depende das audiências, portanto isso aí não depende tanto de mim. Claro que eu posso retirar-me em alta ou não. Sim. E nas festas, quando eu também achar que não estou a dar ao cliente ou aos espaços o retorno que devia dar, também me retirarei. O receio de falhar é uma constante ou está guardado na gaveta e volta e meia salta cá para fora? Não tenho receio de falhar, tenho receio de não ter condições para fazer aquilo que eu quero. E é aí que eu muitas vezes hoje em dia já recuso coisas. Porquê? A nossa situação económica, nomeadamente nos espaços noturnos e nos espaços, por exemplo, nos projetos sazonais de verão, por exemplo, do Algarve. Do Algarve, sim. Tem trazido um corte de receitas, um corte de patrocínios, um corte de verbas, que não permite muitas vezes darmos às festas aquilo que queremos dar para atrair as pessoas. E, portanto, às vezes eu tenho receio de estar a vender gato por lebre. Ou seja, dizer às pessoas vai ser uma grande festa e depois o que é que eu tenho para dar às pessoas? Nada. A não ser as próprias pessoas, as beautiful people, a party people. Mas aqui há uns anos não era assim. Nós contratávamos grandes DJs, nós tínhamos grande fonte de animação, podíamos ter grandes animadores, tínhamos grandes produções com luzes, com espelhos, com prendas. Hoje em dia não é assim. Os empresários noturnos já não podem trabalhar assim, não têm margem para isso em termos económicos. Então, é preciso ter algum cuidado com os projetos, no sentido de saber se temos ou não os meios para conseguir atingir os fins que gostamos de atingir. Aprendeu da pior maneira a expressão fazer mais com menos? Nunca aprendi isso. Não faço mais com menos. Posso fazer igual, com menos, ou igual, ou tentar fazer mais com a mesma coisa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nos meus eventos, por exemplo, nos eventos que têm a ver com marcas, com branding, se eu tiver que fazer um evento de uma marca, eu não subo os meus preços enquanto prestadora de serviço há 3 anos, mas continuo a prestar o mesmo serviço. Portanto, é o mesmo, tenho uma margem de lucro menor. A margem de lucro menor é minha. O cliente não sai prejudicado com isso. Coisas muito à pele, não faço. O seu lado instintivo, e falávamos disso há pouco, está treinado para desconfiar daqueles que se aproximam de si hoje em dia? Não está. Eu, na minha vida pessoal, não quero ter esse instinto. Eu, na minha vida pessoal, quero continuar a conhecer pessoas, sobretudo. Mas isso não se assume quase, com a exposição pública que tem, não se assume quase como um instinto de sobrevivência? Essa desconfiança? Não, eu não quero achar que as pessoas se aproximam de mim por um interesse que não seja o facto de eu ser uma pessoa interessante. Ou seja, eu sei que há pessoas que utilizam a sua exposição pública para prometer mundos e fundos às pessoas. Não é o meu caso. E, portanto, eu acho que as pessoas sabem muito bem até que ponto é que pode ir comigo. Não quer dizer que não haja alguém que me diga, olha, eu gostava de trabalhar na área de eventos, vou-lhe enviar um currículo. Mas isso aí é normal, é a luta pelo trabalho que qualquer pessoa tem no mercado. Pessoa que queira fazer televisão, que me diga, olha, Maia, só souber que há uma vaga, neste caso na CMTV, eu digo, sim senhor, se eu souber de alguma coisa eu digo. Mas eu acho que ninguém se aproxima de mim por isso, porque sabem que eu não tenho o poder de pôr ninguém a fazer televisão, ou pôr ninguém a fazer novelas. Eu posso abrir uma porta, mas a partir daí a pessoa tem unhas ou não tem unhas. Não acho que as pessoas achem que pelo simples facto de se aproximarem de mim
têm privilégios. Acho que sou uma mulher suficientemente interessante para as pessoas gostarem de me conhecer. A desilusão com as desilusões não acaba, tendo em conta esse espírito de vida, por ser maior? Sim, não, continuamos a ter decepções. Continuamos a ter decepções, continuamos a achar que se calhar uma pessoa era uma coisa e afinal não é bem aquilo. Mas também temos que pensar que se calhar também decepcionámos a pessoa, que não éramos nós também bem aquilo que a pessoa pensava que nós éramos. Não podemos ter a visão que só nós é que somos decepcionados. As outras pessoas também são. Nem sempre vamos encontrar as expectativas ou a ideia que as pessoas têm de nós. Agora, claro que sim, que já me decepcionei com pessoas, mas como eu dizia há pouco, Ruben, isso resolve-se facilmente, corta-se, acabou, está arrumado. Ao ter cursado Direito... Não cursei, fiquei pelo 4º ano. Ficou pelo 4º ano, exatamente. Ao ter estado em Direito, ficou a entender, ficou a perceber aquilo que dizem ser a lei da vida? Bem, Direito foi muito importante para mim, não tenho a mínima dúvida disso, eu não seria a mesma pessoa se não tivesse passado pela Faculdade de Direito por uma razão. A Faculdade de Direito dá-nos uma manobra de raciocínio e um olhar atento sobre os diversos sistemas jurídicos e históricos que eu não teria se não tivesse passado por Direito. Agora, a lei da vida é uma coisa muito estranha, porque a lei da vida pode ser encarada de várias formas. Há uma lei da vida que tem a ver com a parte esotérica, se quiser, e que tem a ver com as noções kármicas. Isso não se aprende em Direito. Em Direito aprende-se aquilo que é os carris de conduta e os carris de sociedade, que não são lei, mas nem sempre são justos. Portanto, há coisas que eu continuo a não perceber. Há coisas, por exemplo, eu continuo sem perceber, e tendo passado por Direito, porque é que um pedófilo está solto. Continuo sem perceber porque é que um incendiário está solto. Continuo sem perceber porque é que uma pessoa que rouba uma idosa, por exemplo. Uma idosa, não tem uma penalização maior, ou uma pessoa que rouba para comer, que rouba num supermercado, pode ser mais punido do que uma pessoa que comete uma agressão de ordem física ou que faz uma tentativa de homicídio. Continuo sem perceber porque é que, por exemplo, o sargento Hernano matou um rapaz sem querer, que o pai tinha levado para um roubo. Continuo sem perceber porque é que este homem está preso, ou porque é que este homem tem que pagar uma indenização àquele pai. Portanto, há coisas que eu fui para Direito, mas continuo a não perceber. E é essa ausência de justiça na lei, menos na forma como eu entendo a justiça, que fez com que eu não acabasse Direito. Não quero ser advogada. E foi isso que a irritou mais? Ou seja, o direito em si não é sinónimo de justiça? Não. Aliás, o direito baseia-se em 2 pilares, justiça e segurança. Sendo que a segurança da letra da lei é mais importante que a justiça, portanto, valor segurança. E eu achei isso profundamente injusto. Portanto, não. Eu gostaria de ser uma justiceira. Isso gostaria, nunca vou ser. No verdadeiro sentido da palavra. No verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, uma daquelas justiceiras que faz justiça, não a justiça popular, quer dizer, não tenciono fazer justiça popular e usar a pena de talião, mas acho que há muitos casos que teriam que ser resolvidos de outra maneira. Se eu pudesse ser uma justiceira à moda antiga, daquelas que atacavam durante a noite e faziam justiça, pois poderia ser, mas não serei com certeza. Existiu aí uma vontade de mudar o mundo que nunca se concretizou? Não, nunca vamos dizer, não, aliás, nunca, acho que é uma perda de tempo a pessoa achar que pode mudar alguma coisa, pode contribuir para uma mudança, isso é importante, e é importante unir-se a pessoas que podem ter os mesmos ideais. Nós temos uma amiga em comum, eu e o Ruben, ou pelo menos viremos a ter, que é a Joana Amaral Dias. Joana Amaral Dias, sim. E a minha querida Joana, por exemplo, é uma idealista, uma lutadora, e eu não tenho pejo nenhum em unir a minha voz à voz da Joana, sempre que isso for possível. Mas não sou uma líder. E eu acho que para mudar o mundo, ou para ter a pretensão de mudar o mundo, tem que ser uma líder política, uma líder de massas, e eu isso não sou. Eu sou uma líder nos meus grupos de trabalho, ou pelo menos partilho de liderança nos meus grupos de trabalho, mas não politicamente e não na sociedade. Como é que se explica, chegando-se ao 4º ano de Direito, que não se vai acabar o curso? Explica-se que achei que não ia ser suficientemente boa, que não ia gostar daquilo que ia fazer,
E, portanto, sabendo que não ia ser tão boa como gostaria, gosto de ser muito boa naquilo que faço, sabendo que não ia ser tão boa como gostaria, porque não seria capaz de me entrega de alma e coração a coisa em que eu não acreditasse, achei que era uma perda de tempo continuar. E, portanto, aquilo que direito tinha para me dar, que era o raciocínio, a capacidade interpretativa, que é muito útil no tarot, por exemplo, chegava. E, portanto, acabei por ali. Há um perfeccionismo constante que se torna, por vezes, angustiante e a que nunca se chega. Não, angustiante não vivo de angústias, não. É um perfeccionismo que eu gosto, tentar fazer o melhor possível e gosto-me de destacar naquilo que faço, obviamente, não é? Agora, não sou aquela perfeccionista obsessiva. Compulsiva? Não sou de todo, até porque dou grande margem de diálogo às pessoas que trabalham comigo, aceito ideias diferentes das minhas, de todo. Agora, e então na minha vida pessoal não sou mesmo. Aliás, basta comparar o meu quarto com o quarto do meu filho para perceber quem é que é o perfeccionista, não é? Porque eu sou profundamente desarrumada, sou muito organizada na minha vida profissional, tenho tudo planificado e tudo muito bem preparado, preparo-me muito a sério para as coisas que faço, mas na minha vida pessoal sou mulher para deixar um prato numa ponta da casa, um copo noutra ponta da casa, o rímel noutra ponta da casa, uma havaiana noutra ponta da casa. Aí já aprendi um pouco a controlar melhor para que não me desapareçam as havaianas, porque as minhas cadelas podem achar graça, mas sou, na minha vida pessoal, ou seja, quando chego a casa e me descontraio, é a balda. Essa descontração é uma forma também de se libertar da própria exposição que tem, é uma forma de dizer... Sim, da exigência da minha vida. Eu aqui sou uma simples cidadã. E sou sempre uma simples cidadã. É uma coisa que eu acho estranho, Ruben. Eu não percebo muito bem, porque em Portugal nem sequer há o Star System. Portanto, eu não acho que em Portugal haja estrelas. Como há em Hollywood, enfim, pode haver pessoas que se julgam estrelas. Há a necessidade de dizermos que mas estrelas, não. E acho sempre muito curioso quando, por exemplo, vou ao supermercado e as pessoas dizem assim, mas está a fazer compras? E eu digo, estou a fazer compras porque não tenho quem me faça as compras, e ainda que tivesse, eu gosto de escolher as minhas compras. Gosto de escolher a fruta que eu gosto, o peixe que eu gosto, a marca de shampoo que eu gosto, essas coisas. Gosto também de variar, um dia poder escolher uma coisa diferente. E as pessoas acham estranho, na cabeça das pessoas, cria-se uma ideia de que a fama é assim uma espécie de uma coisa em que a pessoa não faz nada, vive daquilo. E não, o que se vive é do trabalho, de facto, e de uma vida absolutamente comum. Portanto, eu sou absolutamente comum, como aliás o Ruben pode perceber, absolutamente comum, simpática para toda a gente, dou beijos a toda a gente, tiro fotografias com toda a gente, exatamente porque sou uma pessoa comum. Admira-me às vezes acharem que eu não sou. É tolerante ao erro do outro? Quer profissionalmente, quer pessoalmente? Sou. Ao erro repetido, não. Ao erro repetido, só tem uma chance para falhar? Sou intolerante à incapacidade de aprendizagem. Ou seja, uma pessoa que não está dentro do meu ritmo de trabalho ou naquilo que eu considero serem as regras ou os parâmetros do meu trabalho ou da minha vida, é claro, percebo e portanto sou intolerante no sentido em que não quero essa pessoa na minha vida ou não quero essa pessoa a trabalhar comigo. Agora, errar, claro que sim, toda a gente erra e às vezes aprende-se muito com os erros. Eu já aprendi com os meus erros, já aprendi com os erros de outros. O que é que a professora Maia gosta de ensinar ao outro? Gosto mais de aprender do que de ensinar. Aliás, eu continuo, por exemplo, a dar cursos de tarot para aprender, porque há sempre uma visão das coisas que nós não temos. O facto, por exemplo, de eu continuar a fazer festas permite-me também não cristalizar na cultura, não cristalizar nos novos sons, nas novas tendências. Gosto bem mais de aprender do que de ensinar. Não sou uma professora nata. Mas ao ser-se professora e ao tirar o curso de professora, não existiu aí uma Maia que tivesse a tentação de querer ensinar ao mundo e aos outros coisas diferentes? Não, porque a Maia não é a professora Eunice. A professora Eunice é anterior à Maia.
e é uma professora, fui uma professora do ensino básico, dei aulas do 1º ao 4º ano, depois fui diretora de escola, e foi sempre num caminho curricular e sempre cumprindo a minha faceta de professora. Nunca quis impor as minhas ideias, não tenho nada, eu sou Sagitário, não tenho nada a ideia de que têm que saber aquilo que eu quero que saibam, da maneira que eu quero que saibam, não, dou um amplo espaço de diálogo e de capacidade de liberdade de aprendizagem. Agora, de facto, na minha vida profissional, hoje em dia, claro, naturalmente que acho que já sei um bocadinho mais que algumas pessoas que estão a começar, mas acho que as pessoas, e não me chamam tia por acaso, acho que o Tia Maia, ainda hoje o Flash Vidas, que é um programa de CMTV apresentado pela Marta Viveiros, a Marta hoje estava de regresso, eu no programa da Marta não sou apresentadora, sou comentadora. E a Marta passou o programa todo a tratar-me por Tia Maia. E a Tia Maia, e a Tia Maia, e a Tia Maia. E há imensa gente que vai ao meu programa Amanhã CM e que no meio da conversa sai o tia. Pronto. E este tia é a tia que as pessoas às vezes pedem conselhos, independentemente do tarô, claro, como experiência de vida. Pedem conselhos, pedem uma opinião, pedem um apoio. E isso, mas aí eu dou a minha opinião, mas nunca imponho. Não. Agora, claro, há coisas que eu não gosto, mas se eu não gosto, é da minha vida. Não são as outras pessoas que têm que mudar. Eu é que tenho que perceber o que quero e o que não quero. É uma questão de honra conseguir dividir as várias personas da sua vida. Sim. Saber dividir os tempos. Sim. Hoje em dia já se mistura tudo, Ruben. Hoje em dia já é muito difícil não misturar. Mas eu fazia muita questão e até me sentia quase ofendida quando pessoas que cresceram comigo me tratavam por Maia. Por exemplo, eu chegar à Ericeira, que foi um sítio onde eu cresci, onde meus pais tinham casa de férias, onde eu tive muito tempo e fui professora lá e tudo. E eu nessas alturas, com 20 anos, 25 anos, eu era a professora Eunice, e era a Eunice. E passado uns anos, se voltar, por exemplo, a um restaurante da Ericeira e alguém que tinha crescido comigo e brincado comigo e jogado matraquilhos comigo no Parque da Santa Marta e que tinha ido beber uns copos comigo ao Ouriço e depois sentaram à mesa e dizer: Maia, o que é que queres? Uma ofensa quase. Sim, porque eu era a Eunice para aquelas pessoas, não é? Da mesma forma que pessoas que me conhecem como Maia às vezes me chocam um bocado que me tratem por Eunice, porque não me conhecem como Eunice, conhecem como Maia. Portanto, mas hoje em dia já se mistura tudo muito. O Maia com a Eunice, já se mistura tudo. Essas várias personas nunca causaram tendência para uma quadripolaridade? Provavelmente haverá pessoas que dizem que grande maluca. Provavelmente acredito que sim. A Maia é muito mais exigente que a Eunice, claro. Tal como eu explicava há pouco, Ruben, como a Eunice é muito do meu lado privado atualmente, porque já não sou professora, portanto a figura pública é a Maia. Claro que eu acho que a Eunice continua a ser diferente, não é? Acho que a Eunice é mais divertida, mais descontraída, mais, enfim, diferente, mais solta. De facto, a Maia tem, por virtude da sua exposição pública, tem que, mantendo a sua franqueza, a sua transparência, a sua coerência, mas tem que ser um pouquinho mais contida, senão eu dizia coisas extraordinárias, Ruben. Eu às vezes já digo coisas assim que me saem. Sem pensar. Se eu dissesse tudo o que a Eunice pensa e diz às vezes entre amigos, era bem mais complicado. Eu tenho a promessa do meu querido diretor Otávio Ribeiro, diretor da CMTV do Correio da Manhã, que um dia acabarei a minha carreira em late night a dizer tudo aquilo que me aprover. Portanto, vamos ver se isso se concretiza e se então ficaremos definitivamente a conhecer a Eunice Maia. Ser-se Maia hoje em dia já se tornou mais fácil, já se tornou rotineiro. É muito fácil. Já não tem nada que saber. Não, Ruben, é muito fácil, porque nós estamos em Portugal. Em Portugal somos muito bem tratados por toda a gente, mesmo a imprensa portuguesa é uma imprensa muito soft. Quando se fazem capas a dizer isto e aquilo e aquilo outro, apesar de tudo, os jornalistas portugueses omitem muita coisa daquilo que sabem da vida das pessoas, porque há tudo uma proximidade muito grande. E, portanto, para mim sempre foi muito fácil ser Maia, porque as pessoas sempre me acarinharam, sempre me deram beijinhos. Claro que há pessoas que não gostam de mim, ok,
Também há pessoas de quem não gosto. Aceito muito bem a crítica. Ainda há pouco tempo me insurgi publicamente com um humorista, que é o Rui Sinel de Cordes, porque, a propósito do cancro VIP, não é? Porquê? Porque perdi o meu pai de cancro e, portanto, é natural que acho que o tema cancro é um tema fraturante e com o qual não se deve brincar. Portanto, eu acho que o humor tem que ter alguns limites. E, portanto, é a minha opinião e tenho direito a ela. Agora, por exemplo, pois achei graça quando ele disse que estava feliz ou estranhava não ter sido capa do Correio da Manhã por assassinar a Maia a meias com o Rei Gob. Isso eu achei graça. Pronto. Porquê? Porque é uma coisa que apenas mexe comigo. E não mexe com o outro. E não mexe com mais ninguém, e não mexe com doenças e coisas assim. Doenças, handicapes, brincar com defeitos físicos, tudo isso me incomoda um pouco. A falta de respeito às vezes por coisas que nos doem ou que não nos permitem ter uma vida tão normal. Agora, de resto, mesmo as pessoas que brincam comigo, que fazem humor comigo, que brincam com o facto de eu ser bruxa, com o meu nariz, quando eu pus implantes, com a abelha, com essas coisas todas, eu acho imensa graça e até devo muito a essas pessoas, porque são essas pessoas que nos tornam depois também, de facto, mais famosos. Não nos deixam morrer. Voltando e recuando ao início da nossa conversa, vivemos em constantes crises de meia-idade. Eu não, francamente não. Eu francamente não, tive uma crise, se é que se pode chamar assim, com a menopausa, obviamente, não é? Obviamente que a menopausa nos traz alterações hormonais, mas a menopausa pode ser vivida em qualquer altura. Há mulheres que fazem menopausa aos 20 e tal anos, aos 30. E aos 40. Pronto, e aos 40. Portanto, de facto, as alterações hormonais, químicas, provocam-nos, de facto, algumas crises que nós achamos que são externas, mas que muitas vezes são internas e têm a ver apenas com a nossa parte bioquímica. Portanto, essa crise bioquímica e essa crise de mudança de corpo e de alterações de humores e tudo isso, sim. Agora, crises existenciais, no sentido de não saber o que quero e para onde vou, não contem comigo. Evangelho segundo Vitória é um sinónimo de tempo do paraíso para o Benfica? Eu acredito muitíssimo nesta mística do Benfica. Eu, há 4 anos, a esta parte que, tendo nascido na mesma terra que Jorge Jesus, porque nascemos os dois na Porcalhota, portanto na Amadora, não somos contemporâneos, porque ele é bastante mais velho que eu, mas somos conterrâneos e conhecemos-nos. E aplaudi a ida dele para o Benfica, na altura em que foi. Há uma altura em que eu entro em ruptura definitiva com Jorge Jesus. O 5-0 no Dragão? Não, de todo. No dia em que ele ajoelha no Dragão. Sim, gol do Kelvin. Quando aquele malfadado gol aos 92 minutos do Kevin, e portanto... mas não é o gol do Kevin que me atormenta. É o ajoelhar. É ver um treinador do Benfica com a águia ao peito ajoelhar-se no Dragão, motivo de chacota para todos os dragões, que só Lopetegui de facto nos vem depois limpar a face quando também se ajoelha, penso que no Estádio do Belenenses. Portanto, ter um Lopetegui foi de facto o nosso limpar daquela vergonha que Jorge Jesus nos fez passar. Portanto, por mim, Jorge Jesus não passaria mais na segunda circular norte a partir daquele momento, ou seja, quando chegasse ao Estádio da Luz tinha as malas à porta. Não sou mal agradecida, obviamente, não nego que trouxe triunfos ao Benfica, mas questiono se com algumas equipas que tivemos não poderíamos ter feito muito mais, não poderíamos ter feito muito mais que Liga Europa, se não poderíamos estar a fazer Champions e chegar longe nas Champions, como o ano passado chegámos, com uma equipa que não tinha nomes como Di Maria, ou como Matic, ou como Garay, ou Aimar, ou como David Luiz. Enfim, portanto, vamos pensar que temos títulos, sim, podíamos talvez ter tido mais. Agora, Rui Vitória vem trazer um alento ao Benfica extraordinário, que é apostar na nossa academia. Nós temos miúdos na academia a jogar que são fantásticos. Eu acompanhei sempre o Mundialito, portanto o Mundialito que se faz sempre
em Vila Real de Santo António, por altura da Páscoa, em que jogam as camadas mais novas, meninos com 9, 10 anos. Sim, eu vi o Renato Sanches jogar com 9 anos. Sim, o Renato Sanches fez 19. Não, já fez 19. Fez 19 agora no início de agosto. Eu vi o Renato Sanches a jogar com 9 anos e com 10, portanto, deixem-se tretas. E, na verdade, acredito que temos tantos jogadores, tanto diamante naquele Seixal, que Rui Vitória vai trazer à luz literalmente, e vemos um treinador, Jorge Jesus, no Sporting a comprar jogadores com 27, 28, 29 anos, e embora ele agora enche o peito a dizer que valorizou o João Mário e valorizou o William Carvalho, mas não foi ele que os pôs a jogar, nem poria. Portanto, Alcochete está decadente. Racional na vida, irracional dentro das 4 linhas. Irracional. Eu às vezes não vou ao estádio para não passar vergonhas, porque eu sou muito, muito porcalhota na minha linguagem vernácula, quando estou a ver futebol, enervo-me, digo coisas excessivas, digo asneiras, coisa que no meu dia-a-dia não digo. Portanto, acho que me transforma um pouco. A minha mãe, eu tenho uma rúbrica no meu programa que se chama A Pita Delas, que é um painel feminino onde está a Joana Amaral Dias pelo Porto, e que comentamos de facto os resultados da jornada e antevemos também os resultados futuros, e a minha mãe não vê. Diz que eu fico muito diferente, fico muito alterada, fico muito mal, e portanto, eu sei, por isso eu vejo muitas vezes futebol em casa, eu não vou ao estádio, para conservar ainda um pouco da minha imagem de tia, de tia bem educada, porque na verdade até mesas podem voar. Do que é que não se consegue levar da vida, tendo em conta a exposição pública que se tem? Tudo. Não acho que se consegue fazer tudo na mesma. Acho que se consegue fazer tudo porque é possível saber fazer. Eu fico muito admirada quando vejo, por exemplo, paparazzis de jovens casais ou figuras públicas que são apanhados na praia. Mas que curioso. Como nós temos um fotógrafo por praia em Portugal, porque, na verdade, há tanta forma de mantermos a nossa privacidade e de fazermos as coisas sem exposição, que acho que a exposição nos traz naturalmente mais-valias, nomeadamente patrocínios, roupas, várias coisas em que nós cedemos imagem e fazemos permutas, mas a nossa privacidade é sempre possível de conservar, nem que seja no mar alto. Portanto. E foi um bocadinho da privacidade da Maia aqui nas Conversas de Esquina. Foi um prazer enorme tê-la recebido aqui nesta entrevista. Foi o primeiro programa de setembro, mas temos mais entrevistas a acontecer durante os próximos meses. Beijinhos, abraços, um bom fim de semana e mais uma vez... Beijinhos, abraços, um bom fim de semana. E muito obrigado novamente à Maia pela companhia neste fim de semana, e nós até ao próximo sábado.